Boa noite, meus amigos e minhas amigas do nosso canal Escola Teológica Católica. Vamos gravar o nosso vídeo de hoje, mas primeiro vamos rezar, pedir a Deus que nos ilumine nesta noite, para que o nosso vídeo possa ser para a edificação da igreja, a glória de Deus e a salvação das almas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Todos os anjos e santos de Deus, rogai por nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito boa noite, espero que todos estejam bem, na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. E antes de gravar o nosso vídeo de hoje, eu continuo pedindo a você que se inscreva, compartilhe os nossos vídeos, deixe o seu like, seu comentário, o seu pedido de tema para a gente abordar, porque nós precisamos evangelizar esse povo. Graças a Deus tem muita gente que está voltando para a igreja, graças a Deus. Então, gente, é um processo que todos nós precisamos, é uma formiguinha, mas se Deus quiser, nós vamos conseguir que esses católicos que estão afastados da igreja possam voltar para a igreja, tá bom? E hoje eu vou fazer um vídeo extra, tá? E é um vídeo que eu faço com muito gosto. Deus me deu essa inspiração que era para mim fazer esse vídeo. Veio na minha cabeça esse vídeo, Deus tocou no meu coração que esse vídeo vai tocar muitos corações, porque um dia eu fui tocado por esse homem de Deus, esse sacerdote extraordinário que nos deixou há quase 20 anos. Eu estou falando do nosso saudoso Padre Léo. E eu sempre quis fazer um vídeo sobre ele. Eu tô fazendo aí a vida dos santos. Ele ainda não é santo, vamos falar sobre isso daqui a pouco. Mas ele já está em processo de beatificação. A igreja já está analisando a sua vida. Provavelmente, se Deus quiser, será beatificado e quem sabe até canonizado. Então, gente, Deus tocou no meu coração para mim fazer um vídeo sobre esse homem extraordinário que foi o Padre Léo. Por que eu sempre quis fazer um vídeo sobre ele? Porque depois de Deus, claro, né? Tudo é Deus que quem nos converte é Deus. Mas eu posso dizer que o Padre Léo teve uma contribuição muito grande para aquilo que eu sou hoje como cristão, como católico. Eu me apaixonei pelas pregações do Padre Léo, ok? Eu, sem querer, eu nem conhecia o Padre Léo, eu não sabia que ele era padre, que ele pregava. Então veio na minha mão um CD do Padre Léo na época, não era nem DVD, era CD ainda, para escutar. E eu comecei a escutar aquilo ali, e aquilo mexeu muito no meu coração. Não só pela parte engraçada, né? Muita gente acha que o Padre Léo é só aquele sacerdote engraçado. Também.
é o jeito dele, né, o carisma dele. Mas, ao mesmo tempo, o que mais me tocou no Padre Léo é que ao mesmo tempo que ele está brincando, né, aquilo ali, né, ele está vamos dizer assim, te desafiando a você ser uma pessoa melhor. E outra coisa que eu gostava muito nele é que ele não escondia as fraquezas dele. Quantas vezes ele falava que ele tinha um temperamento difícil? Eu também sou assim. Eu não escondo de ninguém, das pessoas que convivem comigo, eu não escondo de ninguém que eu não sou santo. Eu não sou santo, eu tenho meu temperamento também que não é fácil também, eu sei que eu tenho meus defeitos. Quando as pessoas exaltam as minhas qualidades, eu já logo falo, ó, eu não gosto de ser elogiado. Por quê? Porque só quem me conhece sou eu e quem convive comigo. Então, gente, é muito difícil a gente reconhecer os nossos erros. E ele falava muito sobre isso. Eu lembro de uma pregação dele que ele dizia que tinha vez que ele levantava e ele tinha vontade de xingar ele mesmo. Então, quer dizer, tem dia que a gente acorda bem, mas tem dia que a gente acorda mal. Às vezes a gente briga com uma pessoa que a pessoa às vezes não tem nem culpa. Mas por quê? Porque você amanheceu mal. Às vezes você não dormiu bem, às vezes você está chateado, né? Então, quer dizer, então nós somos, isso faz parte da nossa natureza humana, do pecado original, que enfraqueceu a nossa natureza. Mas tem gente que esconde. Tem gente que não é humilde, é orgulhoso e esconde aquilo que é. Que tem defeitos. Tem gente que acha que não tem defeitos, que não tem pecado. Mas o Padre Léo não. Ele falava mesmo na cara dura que ele era um pecador e que ele precisava de conversão. E eu também sou assim. E isso tocava muito no meu coração. Por isso que ele foi para mim um sacerdote que, vamos dizer, que eu gostava de ouvir as suas pregações, não somente para rir, mas também aproveitar aquilo que estava por trás daquela pregação. Tanto que eu vou colocar aqui primeiro a vida dele, vou fazer aqui um resumo da vida dele, e depois eu quero mostrar o meu acervo do Padre Léo, para você ver como que as pregações dele tocaram no fundo do meu coração. E graças a Deus hoje eu posso dizer que muitas coisas que eu sou hoje, tanto que aqui nos meus vídeos várias vezes eu cito ele. Por que eu cito? Eu cito ele porque você pode confiar. As pregações do Padre Léo, você pode assistir com a sua família, você pode assistir com seus filhos, com quem você quiser. Você pode assistir com a família. Você pode assistir no carro, você pode assistir... qualquer pessoa pode assistir as palestras dele, seja na televisão, seja no DVD, seja... qualquer pessoa pode ouvir. E eu tenho certeza que a pessoa que abrir o coração, a pessoa vai ter um choque espiritual. Outra coisa, o Padre Léo, ele trabalhava muito na questão da cura interior. Ele falava muito sobre isso. Não adianta nada curar o corpo, porque hoje as pessoas querem curar o corpo. O que vale hoje é você curar o corpo. Mas não, o Padre Léo falava muito sobre isso. Não adianta nada curar o corpo se a gente não curar o coração. Então ele trabalhava muito nessa questão da cura interior, através da oração, através das suas pregações, das suas histórias. Muitas vezes a gente achava graça nas histórias do Padre Léo, mas a gente tem que ver o fundo moral que tinha por trás. O que ele queria dizer através daquelas pregações que eram engraçadas, mas tinham um fundo moral. E tem muitas pregações do Padre Léo que é obrigatório para o católico. E eu vou colocar algumas delas aqui. Eu vou dar o nome, anote aí. Vou dar aqui o nome de muitas pregações dele que você tem que ouvir. Se você é católico, você ainda não ouviu, você precisa ouvir. Ele pregava para casais, ele pregava para jovens, ele pregava para todo mundo. E ele pregava sobre tudo. Era um homem, graças a Deus, que tinha um conhecimento da palavra de Deus
e que tinha também o conhecimento da doutrina da igreja, não pregava uma heresia, para mim vai ser santo. Para mim vai ser santo. Eu tenho certeza que nas pregações dele e que nos livros dele você não vai ver um erro de doutrina. Nada. Outra coisa, todo mundo conhece o pastor Cláudio Duarte. Tem muita gente que acha que a pregação do Cláudio Duarte é dele mesmo, mas não. Isso ele disse. Eu estou falando aqui porque ele disse numa entrevista, tem no YouTube. É só você colocar aí, pastor Cláudio Duarte fala do Padre Léo. Ele disse, não sou eu que estou dizendo, que as pregações dele são baseadas nas pregações do Padre Léo. Ele falou, não sou eu que estou dizendo. E ele, inclusive, ele diz que ele tem as pregações do Padre Léo. Ele tem. Assim como eu tenho praticamente todas as pregações dele, o pastor Cláudio Duarte disse que ele tem todas as pregações do Padre Léo. E que as pregações dele eram todas... não estou dizendo que ele imita o Padre Léo, não. Mas ele se inspirou nele. Isso aí não sou eu que estou dizendo. Ele disse numa entrevista. Então, gente, foi um homem realmente que veio a este mundo para realmente tocar os corações de muitas pessoas. E eu confesso a vocês que foi uma perda muito, muito grande para a igreja. Para mim foi. E também para mim. Confesso a você que quando ele morreu, eu não tinha essa fé que eu tenho hoje. E eu questionei muitas vezes a Deus. Por que, Senhor, que o Senhor levou um homem tão bom, que fazia tanta coisa boa, que podia converter tanta gente, e ele converte até hoje. Outra coisa, até pessoas de outras religiões ouvem as palestras do Padre Léo. Podem dar testemunha aí nos comentários aí. Eu tenho uma amiga lá de Miracema, que é protestante, que ela pede para mim mandar os vídeos do Padre Léo para ela. A Floriana, se ela estiver me ouvindo, ela pode dar esse testemunho aí. E ela não é católica, ela é protestante. Então o Padre Léo, ele conseguia tocar até pessoas de outras religiões. Então, gente, eu questionei muito a Deus. Falei, Deus, por que o Senhor levou uma pessoa tão boa, tanta gente ruim? Mas a gente não pode questionar Deus. Deus sabe de todas as coisas. Talvez Deus queria um intercessor lá no céu, para que lá do céu ele intercedesse por nós. Então, gente, eu quero hoje falar um pouco sobre esse homem de Deus, e quero mostrar aqui o meu acervo, e quero que você anote algumas palestras dele, obrigatórias para você ouvir com a sua família. Eu tenho certeza que vai mudar a sua vida como mudou a mim. Então vamos lá, gente. Eu vou fazer um resumo breve sobre a vida do Padre Léo, tá? O nome de batismo do Padre Léo era Léo Tarcísio Gonçalves Pereira. Esse era o nome dele de batismo. E ele nasceu numa cidade pequenininha chamada Delfim Moreira, e onde ele também dizia que era o Biguá, né? Delfim Moreira era a cidade, mas ele nasceu no Biguá, que era um povoado ali dessa cidade chamada Delfim Moreira, em Minas Gerais. Ele era mineiro. Ele nasceu no dia 9 de outubro de 1961. E ele faleceu em São Paulo no dia 4 de janeiro de 2007. Tá? E ele foi um sacerdote da Congregação dos Sacerdotes do Sagrado Coração de Jesus. Então ele pertencia à Congregação do Sagrado Coração de Jesus. Existem os padres diocesanos e existem os padres de congregação, os franciscanos, os salesianos, e ele era deoniano, do Sagrado Coração de Jesus, ok? Inclusive, né, por exemplo, aqui, ó, numa dos CDs que eu tenho dele, tem aqui, né, uma foto, né, aqui é da comunidade Betânia, que ele fundou, mas também ele era também do Sagrado Coração de Jesus. E ele também ele não era da comunidade Canção Nova, mas ele passou a frequentar assiduamente a Canção Nova, a ponto dele ter uma pregação diária na Canção Nova,
inclusive a Canção Nova reprisa toda segunda-feira, às 9 horas da noite. Toda segunda às 9 da noite tem as pregações dele na Canção Nova. E ele tinha um programa também na Canção Nova chamado Tenda do Senhor, onde toda segunda-feira ele apresentava o programa e ele entrevistava outras pessoas da Igreja Católica, padres, né, e outras pessoas da Igreja Católica. Tá? Então ele era do Sagrado Coração de Jesus. Ele fundou a comunidade Betânia, que eu já vou falar daqui a pouco, e ele também participava da Canção Nova, ok? E os pais dele eram pessoas muito simples, da roça. Ele mesmo falava isso nas pregações dele. Ele era, né, de Minas, e ele tinha vários irmãos, não me lembro agora quantos irmãos ele tinha, mas ele tinha muitos irmãos. E a mãe dele chamava-se Maria Nazaré Pereira, e o pai dele, Joaquim Mendes Pereira, já falecidos. Todos os dois já faleceram. O pai dele faleceu antes dele, e a mãe dele faleceu depois dele. Tá? Então a mãe e o pai do Padre Léo já faleceram, e ele também perdeu um irmão, antes dele também, ele perdeu um irmão no vício da bebida. Isso aí ele conta numa palestra dele, que ele fala, ele dá esse testemunho, que o irmão dele morreu por causa do vício que tinha no álcool, era alcoólatra, e por causa disso acabou morrendo. Ele conta numa das palestras dele sobre a perda desse irmão que ele teve. Então, da família dele, ele já perdeu, ele já morreu, e também já faleceram o pai, a mãe e um irmão, ok? Que também já faleceu, tá bom? Ele, antes de ser padre, ele foi diretor pedagógico do Colégio São Luís de 1991 a 1993 e foi diretor-geral do Colégio São Luís de 94 a 98 e vice-diretor da ESIC Brasil de 98 a 2001, ok? Ele foi sepultado na cidade de Itajubá e depois os seus restos mortais foram levados para uma cidade chamada São João Batista, ok? Em São Paulo. Então, gente, continuando aí falando um pouco sobre a biografia dele. Ele entrou para a Renovação Carismática Católica em 1983. Então, em 1983... ele foi... Antes disso, qual foi o dia da sua ordenação? Quando é que ele foi ordenado? Ele foi ordenado no dia 8 de dezembro de 1990. Então, ele foi ordenado padre no dia 8 de dezembro de 1990, na Igreja Matriz Nossa Senhora da Soledade, em Itajubá, Minas Gerais, pelo bispo Dom Aloísio Roque Opperman. Foi o bispo que ordenou o Padre Léo no dia 8 de dezembro de 1990. Por que o dia 8 de dezembro? Muitos padres se ordenam nesse dia, porque é o dia da Imaculada Conceição de Nossa Senhora, o dogma da Imaculada Conceição que o Papa Pio IX proclamou em 1854 Nossa Senhora como imaculada, ou seja, sem pecado. Então muitos padres se ordenam no dia 8 de dezembro para homenagear Nossa Senhora, e o Padre Léo não foi diferente. Ele era muito devoto de Maria, eu também vou falar sobre isso daqui a pouco. Agora, eu quero que você anote uma pregação dele, onde ele conta a ordenação dele. É na pregação Deus me amparou. Nessa pregação, Deus me amparou, eu tenho ela, mas não está aqui agora para mostrar. Eu devo ter emprestado para alguém, porque eu emprestei muitas palestras do Padre Léo para algumas pessoas que não me devolveram ainda. Eu acho que essa palestra está lá, está emprestada porque não está aqui. Mas o nome dela é Deus me amparou. Nessa palestra, ele conta a ordenação dele. E eu quero contar porque vale a pena. Porque muita gente às vezes não sabe. O Padre Léo, ele antes de ser padre,
ele mexeu com, ele teve o contato com as drogas, ele bebia e ele fumava. Ele tinha o vício da bebida, ele tinha o vício do fumo e também das drogas. Ele fumava maconha. Ok? Então, ele conta nessa palestra que ele tinha uma namorada. Antes dele ir para a casa da namorada, ele tinha marcado com um amigo de ir para um show de um artista, que eu não vou falar aqui, está na pregação, mas não vou falar aqui o nome do artista. Então ele ia para o show com um amigo, só que o show foi cancelado. Na época o show foi cancelado. E ele falou para o amigo que ia para a casa da namorada dele, ele tinha uma namoradinha, era novo ainda. E ele foi para a casa da namorada namorar. Chegando na casa da namorada, ele teve uma visão ali na casa da namorada, isso tudo está na palestra, Deus me amparou, onde ele teve uma visão dele como padre paramentado, celebrando a missa. Só que a hóstia não era hóstia, era maconha. Porque ele conta que quando ele fumava maconha, ele colocava a maconha, assim, o pozinho, até dentro da Bíblia, ele conta isso. E ele colocava o pozinho da maconha até o último grãozinho para não perder nada, para ele fumar. Então ele viu ele fazendo isso com a hóstia, ele celebrando a missa. A gente sabe que o padre, né, ele faz isso lá com a âmbula, né, ele coloca ali a hóstia, né, e vê se não tem nenhuma hóstia ali, né, porque a igreja ensina que não pode ficar, porque é o corpo de Cristo. Então o padre, né, ele coloca ali as hóstias na âmbula e vê se não ficou nenhuma hóstia. Então ele teve uma visão dele celebrando a missa. Dali, Deus tocou no coração dele que ele tinha que ser padre. E ele falou para a namorada dele nesse dia: ô fulana, eu quero ser padre, eu acho que eu vou ser padre. A namorada começou a chorar. E a namorada, chorando, foi falar com a mãe dela, a sogra dele, né? Sogra entre aspas. Aí diz que a menina chegou chorando para a mãe e falou: mãe, o seu genro está falando que vai ser padre. Aí diz que a mãe da menina falou para a menina assim, e ele escutando: ó, minha filha, então que ele seja um padre que presta. Então, talvez seja por isso que ele falava muito de sogra, que ele brincava muito de sogra, né? Que ele tinha essa sogra, e diz ele que a sogra dele falou isso. Então que ele seja um padre que presta. Então, gente, nessa palestra ele conta tudo isso. Então, olha como que Deus chama. Por isso que a ordenação para ser padre é uma vocação, é um chamado de Deus. Ele namorando, Deus chamou ele para ser padre. Ok? Então, ele foi ordenado então sacerdote, e em 1983 ele passou a pertencer à Renovação Carismática Católica, ok? Que é um movimento da igreja. Em 12 de outubro de 1995, ele fundou a comunidade Betânia, que existe até hoje, que hoje conta com mais de 30 membros e 5 casas espalhadas pelo Brasil. Aqui no Rio de Janeiro tem uma comunidade Betânia aqui em Italva, e eles vêm muito aqui na Matriz. Dia de domingo, às vezes na missa, eles vendem pãozinhos, eles vendem biscoitinhos, esses biscoitos de farinha de trigo, porque com o dinheiro que eles arrecadam, eles mantêm a casa. E para que serve essa comunidade fundada pelo Padre Léo? Para acolher e oferecer tratamento a dependentes químicos, aquelas pessoas que usam drogas, seja ela qual for, alcoólatras, que ele também, além de fumar e cheirar cocaína, ele também era alcoólatra, e portadores de HIV, que tem o vírus da AIDS, além de menores abandonados. Então,
a comunidade Betânia acolhe todas essas pessoas nas casas que o Padre Léo fundou. Então, se você quiser saber sobre esse trabalho, coloque aí na internet, Comunidade Betânia. Foi fundada pelo Padre Léo em 1995 e continua até hoje. Quem está comandando hoje é o Padre Vicente, lá da Canção Nova, que já teve aqui em Itaperuna. Graças a Deus eu já pude estar com o Padre Vicente, já vi, pude assistir, ele celebrou uma missa aqui na Matriz, ótimo sacerdote, que ficou no lugar do Padre Léo, amiguíssimo do Padre Léo. Ok? E por que ele fundou a comunidade no dia 12 de outubro, dia de Nossa Senhora Aparecida? Ele era muito devoto de Nossa Senhora. E ele conta numa das palestras dele por que ele fundou essa comunidade no dia de Nossa Senhora Aparecida. Por quê? Porque Nossa Senhora foi achada no barro, no lodo. E ele contando que a comunidade Betânia foi criada para tirar a pessoa do barro, para tirar a pessoa do lodo, do pecado, das drogas, né, de tudo isso que nós já falamos aqui. Então, gente, vale a pena a gente conhecer esse trabalho extraordinário do Padre Léo. Só que aí vem a parte triste, não é? Ele estava celebrando, estava pregando um retiro na Canção Nova em 2006, quando ele passou mal, ok? E em abril de 2006, Padre Léo começou um tratamento contra o câncer. Então ele fez vários exames e detectou um câncer maligno muito agressivo. Quem tratou dele foi o médico muito conceituado, Dr. Roque Savioli. A maioria dos católicos conhece. O povo fala que é o médico do Padre Léo. E ele tem muitos livros escritos, o Dr. Roque, onde ele conta também, ele conta que tudo humanamente foi feito para tentar salvar o Padre Léo, mas realmente o câncer dele foi muito agressivo. Quando ele descobriu, o câncer já estava muito avançado. Então ele começou esse tratamento em abril de 2006 contra o câncer, que teve o mesmo, que mesmo ele debilitado, esteve presente no evento Osana Brasil em 2006 na Canção Nova. Eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Muito abatido pelo tratamento. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Em 4 de janeiro de 2007, ele morreu no Hospital das Clínicas em São Paulo, vítima de uma infecção generalizada em consequência de um câncer no sistema linfático. Tá? Então, infelizmente, nós o perdemos no dia 4 de janeiro de 2007. Então, esse ano completou 18 anos, né, do falecimento do Padre Léo. Além de pregador, o Padre Léo também escrevia livros. Tem muita gente que não sabe disso. Eu tenho aqui também alguns livros dele que eu vou mostrar. Em setembro de 2015, a comunidade Canção Nova lançou a biografia do Padre Léo em livro, com 680 páginas, de autoria de Marlon Arraes. Eu não tenho essa biografia ainda, por isso que eu não vou mostrar aqui. Todos os direitos autorais do livro foram doados pelo autor à comunidade Betânia, que precisa de recursos para manter as casas, para cuidar das pessoas com todas essas coisas que eu já falei. Ao todo, ele lançou 28 livros, publicados, 5 deles após a sua morte. Ele deixou escrito 5 livros, que foram lançados depois que ele morreu. Ao todo, deu 28 livros. A maioria pela editora Canção Nova e pela editora Loyola. O último livro que ele lançou foi Pertencemos a Deus. Eu ainda não tenho esse livro, mas eu pretendo adquirir ainda, se Deus quiser, esse livro. Porque foi o último livro que ele escreveu, e que ele escreveu durante o tratamento contra o câncer. Então, mesmo ele fazendo o tratamento muito debilitado, ele ainda conseguiu escrever esse livro. Pertencemos a Deus. Olha só o nome do livro. E outros livros que ele escreveu, vou dar só o nome aqui, não de todos, só alguns. Viver com HIV,
A cura do ressentimento, tem uma pregação dele muito boa sobre isso. Rezando a vida. Famílias restauradas, tem uma pregação dele extraordinária sobre esse livro. Buscai as coisas do alto, que eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Ok? E olha só o que é um testemunho do professor Felipe Aquino, que é outro também, uma referência para mim. É o Padre Léo, professor Felipe, né, e outros que para mim são referências na Igreja Católica. Ok? Olha o que o professor Felipe falou do Padre Léo. Padre Léo nos deixou também um acervo espiritual muito grande em seus livros e pregações, tratando sobretudo da restauração da pessoa humana, pela cura interior e pela restauração da família. Na comunidade Betânia, era um incansável pregador de retiros para casais e para jovens. É verdade. Sabia atingir muito bem o coração de todos com uma pedagogia especial que só ele tinha, com alegria e profundidade. Foi o que eu falei no começo. Ele tinha um carisma muito grande, tinha uma alegria, né, na pregação, mas ao mesmo tempo era uma profundidade muito grande, tocava os corações, ok? E eu quero falar também um pouco sobre o processo de beatificação dele, mas vou deixar para falar no final, tá bom? Então eu quero, antes de falar sobre a beatificação dele, eu quero colocar aqui alguma coisa sobre o acervo que eu tenho do Padre Léo, para vocês terem uma ideia de como o Padre Léo mudou a minha vida, como eu falei, ok? O primeiro contato que eu tive com o Padre Léo, como eu falei, foi pela pregação de áudio. Foi esse CD aqui que eu recebi. Não, esse aqui é meu, eu comprei. Mas eu recebi, eu não me lembro quem me emprestou esse CD na época. Aliás, não são são 7 CDs. Se você abrir aqui, você vai ver que são 7 CDs do Padre Léo. Tem a foto dele aqui, não é? E são 7 pregações que na época me emprestaram. Eu não me lembro, agora não me recordo quem me emprestou na época. E eu assisti isso aqui num dia só. Eu assisti o primeiro o CD, era para ouvir na época. Eu nem lembro o ano, né? Nem lembro. Era para ouvir. Eu assisti o primeiro CD, eu não consegui, eu assisti os 7 no mesmo dia. Aí o que eu fiz? Liguei aqui pro Santo Agostinho, é onde eu compro, e já mandei reservar o meu, fui lá e comprei. Gente, ele tá tão gasto, mas tão gasto, é pena que não dá para me mostrar. Pena que não dá para me mostrar como que o CD tá gasto, de tanto que eu ouvi. Gente, eu já devo ter ouvido esses CDs aqui umas 50 vezes ou mais. Das vezes que eu já ouvi esse CD. São 7 pregações. Eu vou dar o nome delas. A necessidade da cura interior, como bambus no Getsêmani, família, lugar da bênção de Deus, família restaurada. Essa pregação mudou a minha vida. Mudou a minha vida. A ponto de quando eu comecei a ir à Aparecida do Norte, da gente colocar esse CD ou os DVDs para a gente escutar no ônibus. E a gente ia daqui a Aparecida do Norte escutando. A gente faz isso até hoje, quando o ônibus tem aparelho de colocar CD, DVD, a gente coloca lá os DVDs, CDs do Padre Léo e de outros, para a gente poder ir escutando daqui lá em Aparecida. Então, gente, essa pregação Família Restaurada mudou a minha vida. O segredo de um casamento feliz. Gente, essa pregação para casais, ela é obrigatória. Todo casal precisava ouvir essa pregação. A Casa sobre a Rocha, extraordinária. Cristãos Light, outra pregação que todo católico precisa ouvir.
Então, gente, são 7 pregações que são extraordinárias, mas é para ouvir. Esse não é DVD, não, é para ouvir. Aí depois lançaram o 2º volume. E eu fui lá e adquiri, não sou bobo. Então fui lá e adquiri esse 2º volume. Com 7, vem dentro de uma caixinha. Aqui você vê as 7 pregações, né, do Padre Léo aqui. São 7 pregações. Os CDs vêm numa caixinha, ok? E eu vou ler também esse 2º volume, tá? Aqui atrás, no verso, está o nome das pregações. Jovens sarados, Padre Léo pregando para os jovens. Quantos jovens aí na droga, na prostituição? Então, dê um CD desse para um jovem ouvir, para um adolescente ouvir. Em vez dele estar lá no celular, vai escutar uma pregação dessa. Vai mudar a sua vida, eu tenho certeza. Deixe aí nos comentários depois, eu tenho certeza que muita gente vai se converter ouvindo essas pregações. Praticar a cura interior, o Padre Léo falava muito sobre isso, já falei. Batizados no fogo do Espírito Santo. Somos filhos de Deus. Essa pregação é extraordinária. Somos filhos de Deus, onde ele conta a história do navio. Gente, eu não vou contar aqui, mas é extraordinária a história do navio. De um pai que queria fazer uma viagem com a família no navio. Todo mundo tem que ouvir essa história e tem que ouvir essa pregação. Outra, depende do lado de quem você anda. 6, no alto está a vossa meta. É outra pregação que você tem que ouvir. Ele conta a primeira comunhão dele. Ó, chega a me arrepiar. Ó, tô arrepiado. Ele conta a primeira comunhão dele. Como que foi a primeira comunhão dele? Ele pobre, ele não tinha roupa para fazer a primeira comunhão. Ele fez sozinho. Ele não pôde fazer junto com os colegas, porque ele não tinha roupa para fazer a primeira comunhão. Olha só, chega a me arrepiar. Então, gente, é extraordinário. Um novo Pentecostes. É outra pregação desse 2º. É para ouvir, tá? Esse aqui não é para colocar na televisão. Esse aqui é para ouvir, tá bom? E eu quero colocar aqui rapidamente, eu quero ler o que traz nessas pregações, nessas 2 pregações que eu mostrei. Rapidamente, vou ler rápido. O arrojado ardor missionário do sacerdote que marcou a vida da família brasileira, presente em 7 palestras, no caso aqui são 2 volumes, então são 14 palestras, né? Em 7 palestras que irão reacender o seu amor por Jesus e pela igreja. Então Padre Léo era um apaixonado por Jesus e pela igreja. A audácia e intrepidez de Padre Léo, incansável pregador do Evangelho, desperta em quem ouve as suas palavras disposição em ser discípulo de Cristo e desejo profundo de conversão, mudança de vida. Tá? Nessas coletâneas traz a ousadia e o carisma de um sacerdote que soube cativar pela alegria, pela irreverência e pela fé, mesmo diante do sofrimento. É verdade. Fundador da comunidade Betânia, que tem a missão de restaurar jovens dependentes químicos, portadores de HIV e marginalizados em geral. Padre Léo foi o mentor de muitos processos de restauração da dignidade humana, seja na atuação da sua comunidade, seja na ousadia de suas palestras e na singeleza de suas orações. Com jeito brincalhão, a palavra de Deus proclamada por ele veio como uma flecha certeira no alvo. É verdade, eu posso falar por experiência própria. Enquanto todos ainda sorriem de uma de suas palestras,
de suas piadas, ele penetra fundo com força, fazendo jorrar toda a impureza, mágoa, dor, falta de perdão, porque ele tinha o dom, né, ele tinha o ministério da cura interior. Então as pregações dele tocavam muito forte. Grande homem de fé, cantor, compositor, apresentador e escritor, Padre Léo permanece no coração, é verdade, daqueles que puderam conhecer a sua eficácia, de uma alma totalmente entregue a Deus. Por isso que eu vou falar no final da beatificação dele. Brincando, sorrindo, ele continua louvando as almas, levando as almas, purificando as vidas e conduzindo-as ao céu. E é verdade, tanto que até hoje as pregações dele aí estão convertendo muita gente para a igreja, graças a Deus. E eu quero rapidamente, depois eu comprei 2 livros dele, dos 28 que ele lançou, eu comprei 2, eu tenho 2. A Cura dos Traumas da Morte, que é dele. Esse livro, gente, eu já dei testemunho dele aqui no canal, no Dia de Finados. Esse livro mudou a minha vida. Abaixo de Deus, eu posso dizer que esse livro mudou a minha vida. Por quê? Porque eu estava com depressão, com começo de depressão, porque uma pessoa muito querida minha tinha morrido, e eu li esse livro, e graças a Deus a minha depressão se foi embora. Porque o Padre Léo, ele faz uma pregação, ele fala que coisas maravilhosas nesse livro, maravilhosas, que inclusive eu falei aí num vídeo que eu fiz sobre finados. Então esse livro aqui me ajudou muito. E claro, não podia faltar, ele escreveu um livro sobre Nossa Senhora, cheia de graça. Ele era um homem muito devoto de Nossa Senhora, tanto que ele foi ordenado no dia 8 de dezembro e fundou a comunidade Betânia no dia 12 de outubro, dia de Nossa Senhora Aparecida. A cheia de graça, isso está onde? Está lá no Evangelho de São Lucas. O anjo chamou ela, de cheia de graça. Então, eu comprei esses 2 livros do Padre Léo, um sobre a morte e outro sobre a Virgem Maria. Aí, o que eu fiz? Eu gravei pela internet todas as pregações do Padre Léo. Aqui está a maioria delas, tem muitas delas emprestadas, aqui em DVD. Tá? Aqui você vê todas as pregações em DVDs do Padre Léo. Eu gravei pela internet. Graças a Deus consegui gravar todas pela internet. E mais algumas pregações dele também. Aqui, mais algumas pregações dele. Ok? Ó, aqui mais pregações dele. Aqui sobre afetividade e sexualidade. O Padre Léo falava de tudo. Ele não tinha medo, não. Ele falava de tudo. Aqui mais palestras dele. Tá vendo? Aqui sobre os jovens. Jovens, seja firme e corajoso. Outra palestra dele sobre família. Não, sobre os jovens também. Por hoje sim. Outra palestra dele. Aqui sobre a igreja. O pão vivo descido do céu, sobre a Eucaristia. Olha aí. Ele pregando sobre a Eucaristia. Esse aqui são uma coletânea de testemunhos, de pessoas, que foram agraciadas com as pregações do Padre Léo. Então aqui tem testemunhos aqui até do Monsenhor Jonas, até do Padre Jonas, elogiando, as pregações do Padre Léo. Esse aqui é de orações, coletânea de orações, rezando com o Padre Léo. Esse aqui é só de orações, e as orações dele eram profundíssimas, muito fortes as orações do Padre Léo, chega a arrepiar os cabelos das orações que ele fazia. Então um DVD só de orações com o Padre Léo.
E eu deixei para o final essa pregação aqui, que foi a última pregação do Padre Léo, no dia no finalzinho ali de dezembro de 2005, na Canção Nova. O título é Buscai as Coisas do Alto. A última pregação do Padre Léo. Você deve, se você procurar na internet aí, você vai achar, quem não tiver o DVD. Todo católico precisa assistir essa palestra. Eu já assisti ela várias vezes. Eu confesso a você que é difícil assistir essa palestra. É difícil. Confesso, gente, quem me conhece sabe. Eu sou muito difícil de chorar, muito difícil. Eu sou muito difícil. Eu queria ter, porque chorar é bom. Lava, né? Lava a alma. Quem dera que eu tivesse a graça de chorar. Eu choro muito pouco. Tá? Inclusive, né, diz que quem chora corre até menos risco de infarto. Né? Eu queria chorar mais. Eu choro muito pouco. Mas a maioria das vezes quando eu choro é quando eu estou diante de Deus, é quando, né, eu vejo os meus pecados. E uma das poucas vezes que eu chorei na minha vida foi quando eu assisti essa pregação pela primeira vez. Eu não consegui aguentar. Um homem com câncer, tomado de câncer, fazer uma pregação que ele fez. Entendeu? Essa palestra mexe. Eu consigo assistir, hoje eu consigo assistir, mas é uma pregação fortíssima. Se você está sofrendo, se você conhece alguém que está sofrendo, não só com câncer, mas com qualquer, seja uma doença física ou espiritual, eu recomendo a você assistir essa pregação. Fortíssima. E ele fez essa pregação em dezembro e morreu em janeiro. Então, praticamente, pouco tempo depois, ele ficou doente e foi para o hospital, ficou em coma e dali não voltou mais. Tá? Então é uma pregação muito forte que todo católico precisa assistir. E eu vou encerrar falando sobre a beatificação do Padre Léo. Tá? Em 8 de dezembro, dia da Imaculada Conceição, de 2019, durante o Osana Brasil, acampamento da Canção Nova, onde Padre Léo fez a sua última pregação em 2005, meses antes de sua morte, foi anunciada a data da abertura do processo de beatificação. A notícia sobre a abertura do processo foi anunciada pelo Monsenhor Jonas Abib, Padre Jonas, que estava vivo, hoje já faleceu também, Padre Jonas, e também tem que ter 5 anos depois que a pessoa morre para começar o processo. O Monsenhor Jonas também, o Monsenhor Jonas fez 2 anos agora que ele morreu. Quando fizer 5 anos, eu tenho certeza que também vai abrir o processo para ele também. Tá? Então, em 2020, então foi anunciado em 2019 o processo de beatificação, e em 2020 foi anunciado o início de sua beatificação. Então, gente, o Padre Léo já está em processo de beatificação. O que é isso? Confesso a vocês que eu ainda estou um pouco arrepiado, mas vamos lá. Eu vou encerrar, já estou encerrando. Gente, para uma pessoa ser declarada santa pela igreja, são quatro processos. Tá? Eu já falei, mas tem que falar de novo para você entender. E muita gente às vezes se inscreveu depois. Primeira coisa, quando o bispo aceita abrir o processo, é o primeiro caso, é a primeira etapa para a pessoa ser declarada santa. Então, olha como que é rigoroso. Então, a pessoa é serva de Deus. Então, o Padre Léo já é servo de Deus, porque o bispo já aceitou abrir o processo. Aí manda para o Vaticano. Se o Vaticano aceita, é o segundo passo. É o chamado venerável. Então, o Padre Léo o Vaticano já aceitou em 2020
2019 abriu o processo. Então, as duas primeiras etapas já foram cumpridas. Agora, em 2020, vai o início do processo de beatificação, que é o terceiro passo. E depois, se for aprovado, o quarto e último passo, ele vai ser declarado santo pela igreja. Qual a diferença do beato para o santo? O beato, primeira coisa, toda a vida do Padre Léo foi analisado, toda a vida dele, tudo que ele escreveu, tudo que ele pregou, em vídeo, em livro, tudo foi analisado pela igreja e pelo Vaticano, e como eu falei, não tem nada de errado. Não tem erro nas pregações do Padre Léo. Para a igreja católica não tem erro. Por isso que você pode ouvir as pregações dele. Não tem erro de doutrina. Lembra que eu falei aqui que ele falava que ele se considerava um pecador, né? Então eu não estou falando do Padre Léo, da pessoa dele. Eu estou falando das pregações dele. O santo, gente, não é aquele que não cometeu pecado. É aquele que morreu santo. Outra coisa, antes de morrer, o Monsenhor Jonas deu a unção dos enfermos para ele. E eu já fiz várias aulas aí sobre a unção dos enfermos. Ela perdoa os pecados, e a pessoa, se não cometer nenhum pecado, ela vai para o céu. Então tem todas as chances do Padre Léo ser canonizado. Ele recebeu a unção antes de morrer. Então, toda a vida dele foi analisada, o que ele escreveu, o que ele pregou, não tem nada errado em termos de doutrina. Não tem nada errado. Então, outra coisa, o beato tem que ser a ciência, não é a igreja. Os médicos têm que atestar que houve uma cura de alguém por intercessão do Padre Léo, ou em vida ou depois da morte. Se for comprovado pela ciência que o Padre Léo fez uma oração e a pessoa foi curada de uma doença, e essa doença não voltou, a doença não pode voltar, senão não é milagre, senão não é cura, aí ele é declarado beato. O beato, ele pode ser cultuado na diocese dele. Então, o Padre Léo, se ele for declarado beato, ele pode ser cultuado na diocese onde ele pregava. Se ele for declarado santo, aí tem que ter um segundo milagre, reconhecido pela ciência, e aí o Papa tem que decretar, tanto para beato quanto para santo. Se o Papa declarar que o Padre Léo é beato e ele é santo, aí ele pode receber um culto na Igreja Universal, na Igreja Católica, inclusive pode-se fazer até a imagem do Padre Léo. Entenderam? Mas ele ainda não é santo. Por enquanto, ele está em processo de beatificação. Se o Papa autorizar, ele será declarado beato, e aí depois o último passo, que é santo. Entenderam? Espero que você tenha entendido. Qualquer dúvida e pergunta, deixa aí nos comentários. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Esse vídeo ficou maior do que os outros, porque contar a vida, né, e a trajetória de uma pessoa aqui não tem como fazer em 20, em 30 minutos. Mas eu tenho certeza que esse vídeo vai mudar a sua vida. Amém? A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e fez a terra. A igreja ensina que nós podemos, mesmo ele ainda não sendo santo, a gente pode pedir a intercessão das pessoas que já faleceram. Então, eu quero pedir aqui a intercessão do Padre Léo, porque eu tenho certeza que ele está no céu. Eu tenho certeza que ele está lá intercedendo por nós. Então, vamos pedir a intercessão dele. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.